Investidores, vamos dar continuidade ao vídeo das gemas que vocês vêm compartilhando nos comentários. Na nossa última análise, a gente trouxe a Gix, Dimo, Alchemix e XRD. Hoje, vamos falar da Orai, KDA, ASTR e CON, que é o BRC20. Beleza? Além desse vídeo aqui, eu também vou gravar outro assim que terminar com as próximas altcoins, que é a Game, BNC, Pendle, LBR e Caspa. Confesso que o próximo vídeo está mais interessante, as altcoins ali, o price action. Mas fica até o final. E se você estiver investindo em alguma dessas altcoins aí ou vai investir após esse vídeo, deixa aí nos comentários. Se tiver algo a acrescentar também sobre elas, também deixa aí nos comentários. Então vamos lá, primeiramente começar aqui falando da Orai. Bem, a gente veio de um movimento aqui impossível, né? Tem algumas altcoins que a gente não tem tantos dados. A Orai aqui, esse foi o gráfico mais completo que consegui encontrar no TradingView, tá na Gate. Então a gente vê um movimento aqui de 5 ondas. Após esse movimento de 5 ondas, a gente parece que a gente tá querendo reverter aqui a tendência, né? Por enquanto a gente vê ainda a predominância de topos cada vez mais baixos em prazos maiores. Mas acredito que tem grandes chances das coisas virarem aqui para Orai e a gente iniciar uma tendência de alta num prazo maior. Pelas informações que a gente consegue ver nesse gráfico, ela nunca teve uma tendência de alta num prazo maior. Por enquanto, como vocês viram, topos cada vez mais baixos. Porém, como a gente veio do movimento de 5 ondas e agora o preço já começa a demonstrar força aqui, o movimento de 5 ondas nesse primeiro movimento parecendo uma onda 1, retraindo com baixos volumes, com característica de onda 2 e voltando a subir com altos volumes, que é uma característica de uma onda 3. Então, ela começa a dar sinais aqui, a Orai, que pode estar diante de onda 3 num prazo maior. Porém, a gente encontrou resistência aqui por volta dos 8,20. Não duvido a gente ter finalizado aqui essa onda 1, dessa possível onda 3, que pode estar desenhando aí para frente, tá? Acho esse nível dos 8 aos 10 dólares um nível bem propício aí para a gente encontrar uma rejeição, né? Um baita nível de resistência, a gente consegue observar isso aí olhando para o passado. E se tem um ponto que eu vejo aí interessante para a gente olhar para uma compra, esse ponto ali fica por volta dos 4 dólares, tá? É um nível de suporte horizontal, a gente vê que ele foi respeitado aqui por diversas vezes. E também é uma faixa que a gente vê bastante negociação, analisando o volume dessa onda impossível. O ponto de controle está bem mais abaixo, ali próximo dos 2,16, a faixa que mais teve negociação. Porém, uma faixa que teve bastante negociação também está ali nos 3,93, tá confluindo aí com o nosso suporte. Esse nível também tem confluência aí com o nível de 0,5 de Fibonacci dessa onda impossível. Gosto que a gente tem bastante volume aqui nessa onda. Como já disse para vocês, é uma característica de onda 3. Então a gente pode estar gerando de onda 3 de fato aqui no prazo maior. E talvez eu faça um aporte na Orai caso ela volte aqui na faixa dos 4 dólares. Antes da gente continuar, acho importante ressaltar que essas moedas gemas, eu faço um investimento minúsculo do meu capital, tá? É uma moeda que existe um risco maior, porém existe um retorno maior também, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Nesses ativos, a gente não precisa arriscar tanto para ter um resultado legal. Então, eu não coloco um aporte grande nessas altcoins. Porém, essa é a minha forma de trabalhar. Nessas altcoins aqui, eu coloco um valor que eu já aceitei, entre aspas, perder. Beleza? Então, a gente tem a hora aí, tá bem interessante. Agora vamos falar da KDA. A KDA, ela me parece ter finalizado aqui uma correção num prazo maior. Se a gente quiser, a gente encontra aqui o movimento de 5 ondas nessa onda impossível. Me parece que todo esse movimento aqui foi uma onda corretiva, para daí a gente voltar a subir. Eu digo isso até porque a gente não perdeu o fundo aqui anterior que gerou toda essa pernada de alta. Ponto muito positivo aqui para KDA, que ao contrário de outras moedas que vocês verão por aqui, como a própria Orai, ela fez uma reversão aqui num prazo maior, mudando a estrutura, né? A gente consegue observar aqui topos cada vez mais baixos, mais baixos, mais baixos, mais baixos, mais baixos, e agora a gente reverteu. Então tá bem interessante. A gente pode discutir também aqui um pouco de Elliott de forma rápida. A gente consegue observar aqui onda 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos mais perto, a gente pode ver um ABC. Em seguida, 1,
2, 3, 4, 5. Chamou a atenção para vocês para esse último movimento, onde a gente tem a formação de uma End Diagonal, que é um padrão que costuma ser apresentado no início e no fim de tendências, né? Quando a gente tem a onda 4 invadindo o território da onda 1. Então tá bem interessante isso aqui. Porém, a gente encontrou resistência aí nessa faixa dos 1,50, que é um nível de resistência bem relevante no prazo maior, como a gente consegue observar aqui no passado, o quão bem foi respeitado esse nível anteriormente. Esse gráfico que eu estou analisando aqui, ele não passa a informação do volume, mas para analisar o volume, eu trouxe esse outro gráfico aqui, que é o da Bybit nos futuros. A gente consegue observar aqui, eu observei em outros gráficos, que a gente tem um volume bem exagerado nessa resistência. Geralmente, quando o preço está esticado apresenta um volume grande dessa forma, a gente apresenta uma correção em seguida. Volume grande na resistência nunca é bem-vindo. Eu olho mais isso aqui como uma distribuição local. A gente já vê essa correção aí acontecendo. Mais à frente, se o mercado resolver corrigir, eu acredito que a Cadena possa fazer uma retração aí mais completa, tá? Então, se ela voltar aqui nesse nível dos 0,7, nossa antiga região de resistência, agora nosso atual suporte, eu acho um bom nível aí para a gente estar de olho para uma possível acumulação. Analisando aqui o volume também dessa onda impulsiva, a gente consegue observar que esse nível aqui do 0,60 e o 0,72 é onde teve aí mais negociação. O nível do 0,72 é onde conflui aí com o suporte horizontal, né, topo anterior. Então, vamos ficar atento aí para essa retraçãozinha. Caso ocorra, não sabemos se vai ocorrer, ela vindo nesse nível, acho que pode ser uma ótima oportunidade para estar entrando na cadena pensando no longo prazo. Agora vamos falar da ASTR. Ela não tem tanto histórico aí como outras altcoins que a gente está analisando aqui. Então não dá para dizer, por exemplo, que a gente vai ir muito longe, até porque vou tender a estar falando isso quando eu vejo uma moeda que já fez uma onda 1 lá atrás e agora a gente está diante de onda 2 para fazer uma onda 3, né? Como é o caso aí da KDA, por exemplo. Como a gente não tem muita informação da ASTR, eu vou fazer uma análise feijão com arroz a partir desse ponto, onde a gente formou o nosso fundo global ali por volta do 0,03. Então, acreditando que isso aqui é uma onda 1, a gente pode estar diante aqui do onda 2 e agora diante de uma onda 3. Como a gente chegou nesse nível de resistência aí do 0,18 e apresentou um volume muito grande, eu não vejo aí uma boa relação de retorno para estar comprando essa faixa aqui agora, tá? Estamos diante de uma resistência, um volume muito grande. Geralmente, quando a gente forma um volume grande, assim, com precificado das duas, ou a gente forma um topo, ou a gente está muito próximo dele. A gente tem um exemplo aqui atrás, algo bem parecido, enorme volume, não foi o topo em si, mas em seguida a gente terminou formando o topo e trazendo aí uma correção. Eu particularmente não faria muita coisa aqui na STR. Se tivesse comprado abaixo, olharia para esse nível para estar colocando um pouco no bolso, para olhar para compras agora. Acho interessante a gente puxar aí um Fibonacci dessa onda impossível e aguardar aí boas retrações ali por volta do 0,5, 0,61. Se quiser muito entrar, talvez ali no nível 0,3 já faça sentido, mas eu vejo gráficos aí mais bonitos do que a STR. Para mim nunca vai ser bem-vindo o grande volume com preço esticado. Agora vamos falar da COM, que é o BRC20. Bem, não tem muito o que se falar aqui desse token, porque a gente não tem muito histórico. Como eu disse, quanto mais informações, mais uma análise a gente consegue fazer, né? Sinceramente, para quem investe nesse token aqui, é apenas acreditando aí nos fundamentos ou narrativa, tá? Porque a gente não tem informação nenhuma aqui no gráfico, são pouquíssimas as informações. Então, eu não costumo fazer aí esse tipo de investimento sem antes a gente ter informações dos gráficos. Antes da gente finalizar, quero falar para vocês agora qual dessas mais me interessa. Bem, pelo gráfico, Orai eu acho que é uma boa, tá? Essa faixa aqui dos $4. Porém, uma que eu achei bastante interessante foi a KDA. Tá bem interessante aqui o padrão. Não gostei muito do volume lá em cima, mas devido a esse volume, talvez por conta dele a gente vai ter oportunidade aí mais para frente de fazer uma compra aqui por volta dos 74, tá? Não é certeza, mas geralmente quando a gente tem um volume muito grande, é comum a gente ver uma correção em seguida. Então, acho uma boa aí a KDA. Essa aqui eu tenho mais interesse para estar fazendo um investimento. Confesso que eu não fiz
nenhuma grande pesquisa aí sobre análise fundamentalista, apenas aí a análise técnica, beleza? Então a KDA acho que é uma das mais interessantes de todas essas aqui, falando de gráfico. Então, traders e investidores, por hoje é isso. Assim que terminar esse vídeo aqui, eu já vou gravar outro em seguida, falando de mais 4 altcoins que vocês deixaram aí nos comentários. Confesso que esse próximo vídeo, as altcoins estão mais interessantes e de lá eu vou tirar umas 2 para fazer investimento. Lembrando que se você tiver investido em alguma dessas altcoins aí, tiver algo a acrescentar tanto pela análise técnica quanto pela análise fundamentalista, deixa aí nos comentários. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.